E a gente volta então com a nossa entrevista do dia. Hoje o nosso convidado é o Oliver Jones, está aqui com a gente, gerente executivo de novos negócios da MDC. Oliver, está me ouvindo bem agora? Perfeito, Vinícius. Desculpa aí, às vezes acontece assim uma interferência e a gente acaba não ouvindo bem, mas agradeço aí por voltar a conversar com a gente. Você estava explicando um pouquinho para a gente, né, o que é o biometano, né? E conclui então para a gente essa explicação e eu gostaria que você falasse também sobre as aplicações desse biocombustível. Perfeito. O biometano, como eu vinha falando, ele nada mais é do que um biocombustível derivado da decomposição da matéria orgânica presente aí muito amplamente em substratos agrícolas, que é basicamente um biocombustível feito do que sobra, né, do nosso lixo, do que sobra de uma produção agrícola. Então, é algo que realmente está muito ligado à economia circular que a gente fala de hoje em dia, né? A aplicação do biometano, ele até por ser considerado pela ANP regulamentado como equivalente ao gás natural, ele pode ser aplicado em todas as indústrias, equipamentos de mobilidade, como caminhões, carros, que utilizariam gás natural, indústrias que utilizam gás natural na sua matriz térmica. Então, o biometano tem todas essas aplicações de quem consome hoje como combustível fóssil ou gás natural. Perfeito. A gente sabe que esse biocombustível ele vem crescendo, é um setor que vem crescendo bastante no Brasil. Vocês falam muito também da questão da rastreabilidade, né, do biometano aqui no Brasil. Explica para a gente a importância desse trabalho, né, e o que seria essa rastreabilidade. Legal. A rastreabilidade nada mais é do que a garantia de que quem está consumindo esse biometano está consumindo um componente renovável, né? Porque existem casos em que você injeta o biometano nos gasodutos de distribuição ou de transporte, né? Apesar de no Brasil isso ainda não estar amplamente aderente, mas já existem alguns casos de injeção em gasoduto, e quando você injeta no gasoduto, você acaba misturando esse combustível renovável com o combustível fóssil, certo? Então, quando você faz essa mistura, é importante que na sua produção você tenha uma auditoria e uma certificação de quanto você está produzindo, quanto você está injetando, para que quem consuma tenha a rastreabilidade de onde veio, né, esse combustível, e que realmente parcela daquele combustível é renovável. Então, ele é um benefício tanto para o consumidor, de quem consome, de alegar que está consumindo um componente renovável, um combustível renovável, quanto para o produtor. E por que existe essa importância para o produtor, tá? Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil de infraestrutura, né? Ou seja, para a distribuição desse biometano. Então, ele está muito limitado ao raio de proximidade da planta onde ele é produzido para alguém consumir. Mas nem sempre os clientes que estão próximos à produção são os clientes que pagariam um preço para consumir um renovável. Quem paga o preço para consumir um renovável são as empresas que têm compromissos com descarbonização, metas de redução de net zero, né? E muitas vezes essas empresas estão longe da produção. Então, o certificado de rastreabilidade ele vem tanto para garantir a origem, né, de que é um produto auditado, de fato renovável, mas também para ajudar tanto os consumidores quanto produtores a fazer esse link entre os que não estão próximos da produção e do consumo. Perfeito. Agora, qual que é o procedimento, né, para se obter uma certificação como essa, hein, Oliver? Tá. Primeiro ponto, você tem que ter uma planta produzindo biometano, tá? Com a certificação ANP, né? Assim, a emissão do certificado, ela não chega a ser o mais complicado, tá? Mas você tem boas certificadoras aqui no Brasil que já trabalham fazendo essa certificação. A questão é, se você tem uma planta que de fato produz um biometano especificado de forma perene, sustentável, né? Então você contrata uma certificadora que vai emitir esses certificados e você pode comercializá-los à parte ou entregar junto com o seu produto para o seu cliente final, caso assim seja, você esteja entregando direto da sua planta para esse cliente via caminhão ou via um gasoduto dedicado, né? Ou você consegue separar o componente renovável do componente energético, ou seja, você vai vender para o seu cliente próximo o metano e vai vender para um outro cliente que tem interesse a parte renovável, tá? Então, basicamente, a empresa precisa produzir biometano, ter uma certificação esse biometano precisa estar especificado na ANP e você contrata
empresas emissoras e certificadoras para ter esse certificado, tá? Isso para o Perfeito. produtor e para o consumidor, ele pode entrar em contato aí com empresas que têm esse certificado para adquirir. Perfeito. Só para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, Oliver, sem dúvida nenhuma, os impactos são muito positivos, né, na utilização do biocombustível, não só na sociedade, mas também no meio ambiente, né? E esse é um setor que realmente vem crescendo, né, no Brasil. Muito, tá? O biometano hoje, ele é uma das meninas dos olhos da parte de sustentabilidade. Muito se fala em hidrogênio, captura de carbono, que são soluções que sim vão ter o seu valor, mas eles estão num horizonte um pouco mais à frente. O biometano, ele já é realidade hoje, né? A MDC, que foi pioneira nesse quesito, já tem 2 plantas indo para a terceira operando, comercializando 100% do seu biometano. A gente tem 11 plantas hoje do mercado em aprovação na ANP, ou seja, já vamos ter 3 vezes mais plantas do que o mercado tem no ano que vem, tá? E outra coisa interessante é que as empresas que estão buscando hoje reduzir cada vez mais a sua pegada de carbono, até por questões de comunidades como a Europa, que vão exigir que os produtos importados por lá tenham uma pegada de carbono menor, o biometano e os certificados, eles vêm para solucionar esse problema e reduzir o custo das empresas nessas exportações também, né? Além Certo. delas cumprirem as suas metas de descarbonização. Sem dúvida nenhuma. Quero agradecer muito, viu, Oliver, aí pela atenção, pela paciência aí, trazer as informações para a Imagina, gente. Obrigado, até a próxima oportunidade, viu? eu que agradeço o convite. Um abraço. Um abraço, até a próxima.